Olá, boa tarde, como estão todos? Nós estamos novamente aqui neste domingo e temos um convidado especial no projeto Doutora Tânia e seus convidados. Nosso convidado hoje é o Rafael Costa. Rafael Costa é o membro do Comitê da Juventude das Nações Unidas. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Tânia? Tudo bem, uma alegria estar aqui. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais. Um prazer enorme participar desse bate-papo com você, Tânia. Obrigado pelo convite. Que ótimo. Seja bem-vindo. Nosso tema hoje, nós falaremos sobre políticas públicas da juventude. E o Rafael, ele representa hoje a juventude como membro do Comitê da Juventude das Nações Unidas, já foi presidente também do Conselho Municipal da Juventude, né, Política para a Juventude em Niterói. Então, vai nos dar muito grande contribuição nessa tarde, certo? Agora, antes de nós começarmos, Rafael, com a nossa entrevista, eu queria dar um alô para o que aconteceu essa semana, um absurdo. É uma questão de racismo estrutural que a gente viu contra um professor do colégio, né, do Instituto La Salle, né? E nós, enquanto defensores de direitos humanos, eu sou advogada, faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, então eu venho aqui demonstrar todo o meu repúdio. Nós somos brasileiros, somos afrodescendentes, temos que defender todas as pessoas, independente de raça, cor, gênero. Não podemos admitir qualquer tipo de discriminação contra as pessoas. Então, me solidarizo com o professor Júnior e gostaria de conhecê-lo, inclusive, pessoalmente. Fica aí meu convite, se o professor Júnior estiver assistindo. E para os nossos telespectadores, eu coloquei na tela o telefone 98332-3341, é um WhatsApp. Caso queiram mandar perguntas, podem passar pelo WhatsApp, e na medida do possível a gente tenta fazer, né, o acolhimento delas e tentar responder. Não sei se o tempo, né, será suficiente. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, que no ano de 2013, nós tivemos a aprovação do Estatuto da Juventude. Foi no dia 5 de agosto de 2013, a Lei 12.852. Instituiu o Estatuto da Juventude e dispôs sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude. Isso porque o governo federal, naquela época, ele houve por bem institucionalizar através dessa lei. Como se daria essa política para esses jovens entre 15 e 29 anos? Nós precisamos pensar no seguinte, né? No governo, na época, ele pensou no seguinte: como fazer a proteção social desses jovens de 15 a 29 anos? Como fazer inserção social, inserção profissional, combate à violência e participação cidadã. É aí que entram os conselhos para ajudar, né? Os conselhos, eles irão intermediar entre o Estado e os municípios para que essas políticas públicas sejam efetivamente aplicadas em prol dessa juventude. O que a gente vê também nessa juventude? Nós temos que combater o assassinato da juventude negra. Nós sabemos que a cada momento, jovens são assassinados, em especial essa juventude. Por quê? Falta de oportunidade no mercado, falta de uma educação a priori que faça a inserção dessas pessoas. Então, o que nós vemos é que há necessidade de políticas públicas, que esse município, esse estado, tenham o comprometimento para fazer essa valoração. Como que isso acontece? Com as leis, né? Com a nova lei e essas políticas públicas, elas tinham os seguintes princípios: promoção da autonomia e emancipação dos jovens. Porque não adianta também você jogar o jovem no mercado.
Muitos hoje reclamam, vamos colocar o jovem com 12 anos para trabalhar. Isso é trabalho escravo. Vamos sim preparar esses jovens para que eles sejam inseridos no mercado. Tá? Quantas vezes nós chegamos no mercado, no supermercado, no açougue, e o que a gente vê? Normalmente é a nossa juventude ali trabalhando, né, sendo explorada. Tá? O jovem ali tem qualquer tipo de oportunidade, eles estão já trabalhando desde cedo, e as oportunidades são diferentes. Então, essa é a inserção que nós queremos, que esses jovens tenham oportunidade de estudar e de quê? De serem preparados para enfrentar o mercado de trabalho com qualificação profissional. Então, nós temos que ter a promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do país. Valorização e promoção da participação social e política desse jovem, onde esse jovem tenha representação, promoção do bem-estar, de experimentação e do desenvolvimento integral do jovem, respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude. Promoção a uma vida segura desse jovem, da cultura e da paz, da solidariedade e da não discriminação. E valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações. Então, é isso que nós queremos, que os nossos jovens, eles tenham essa oportunidade, não só no trabalho, na educação, na cultura, no lazer, e também sejam respeitados quanto à questão do seu gênero. Tá? O Rafael, eu vou começar a perguntar para você uma coisa, que você conte para mim como foi sua experiência no trabalho dentro do Conselho, como presidente, né, do Conselho Municipal da Juventude de Niterói. Certo. Primeiro, mais uma vez, agradecer, Tânia, pelo convite. Também parabenizar você por esse projeto. Tem sido um projeto muito bacana de se ver, muito bonito, né? Muitas conversas qualificadas, enfim, pessoas muito boas que você tem conseguido trazer aqui para esse bate-papo com você, para conversar sobre direitos sociais, sobre a necessidade de se construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, dentro dos diversos temas, educação, saúde, cultura. Então, esse projeto tem sido muito bacana de acompanhar, então parabéns, e agradecer mais uma vez o convite de poder participar um pouquinho e tentar contribuir um pouco com a minha experiência, ainda que muito pequena, por eu ser jovem, mas com esse debate. Eu, em 2016, eu fui eleito presidente do Conselho de Juventude, em virtude do trabalho, enfim, eu era coordenador, em 2013 eu fui eleito coordenador da Pastoral da Juventude. A Pastoral da Juventude de Niterói, né, ela compreende todos os grupos de juventude ligados à Igreja Católica em Niterói, e além do trabalho, a Pastoral da Juventude faz um trabalho não apenas religioso, um trabalho dentro do ambiente da igreja, mas também a pastoral ela se envolve muito, se engaja nos temas sociais, na luta pela cidadania, pelos direitos da juventude. Não é à toa que a PJ, né, a Pastoral da Juventude, ela tem um assento, ela sempre fez parte do Conselho Nacional de Juventude, participa das conferências e ela estimula esse exercício de cidadania em defesa dos direitos dos jovens. Sempre tivemos essa bandeira, como você falou, Tânia, tão importante contra o extermínio da juventude, contra a marginalização, a exploração dos nossos jovens. Então, enfim, em virtude desse trabalho, eu coordenando o Pastoral em Niterói, eu fui eleito membro, né, conselheiro municipal de juventude, e depois fui eleito pelos conselheiros como presidente desse conselho. E foi uma experiência muito rica, Tânia, uma experiência muito bacana, onde ali a gente pôde, eu acho que o maior aprendizado e a melhor experiência que nós tivemos nesse processo do Conselho de Juventude foi a promoção do engajamento, da participação dos jovens de periferia, principalmente. Nós fizemos um esforço muito grande de promover rodas de debate, de promover conversas, eventos nas escolas públicas, nas associações de moradores,
nos pré-vestibulares comunitários, enfim, em ambientes onde está presente o jovem de periferia, né? O jovem normal, digamos assim, né? O jovem brasileiro, o jovem de Niterói. Porque a nossa grande percepção que a gente tinha nesse espaço do Conselho de Juventude era de que a maior parte dos jovens que participam desses ambientes, como conselho, grêmio, diretório, partidos, entidades, enfim, esses são poucos jovens, né? Jovens que têm um nível de politização, jovens que são ativistas, que têm alguma consciência crítica. E a grande maioria dos jovens não se envolve nesses espaços, não participa, não exerce a sua cidadania, não exerce o seu protagonismo de transformar a sociedade. Então, nós fizemos um esforço muito grande de trazer, de envolver esses jovens, os chamados jovens não organizados, né? Os jovens que não fazem parte de um partido, que não fazem parte de uma organização, que não fazem parte de um grêmio, de nenhuma entidade, né? De nenhuma organização, mas de trazer esse jovem para o processo de debate, de deliberação, de monitoramento, de fiscalização e de construção de políticas públicas. Eu acho que essa foi a melhor experiência, a maior experiência que nós tivemos a partir de pautas concretas que toquem a realidade daqueles jovens, né? Ao invés de ficar discutindo questões abstratas, né, distante da realidade do jovem, a gente se esforçava muito para debater a vida do jovem, né? O cotidiano, as pautas concretas, o ônibus que está caro, a escola que está com pouca qualidade, é o posto de saúde que não tem remédio, enfim, aquilo que toca de fato a vida do jovem. Então, esse foi um período de 2 anos no Conselho de Juventude, que foi fruto de uma participação do Fórum de Juventude, enfim, um trabalho coletivo, não era um trabalho individual, não era um trabalho pessoal mesmo, né? Um trabalho coletivo, e essa experiência foi muito, muito boa para se estimular essa participação social na juventude. Tá. Agora me diga o seguinte, o Brasil, né, ele está diante de uma matança generalizada da população jovem. A gente tem visto isso. Notadamente os rapazes negros, que são as principais vítimas da violência letal. Estudos mostram que em 2016, isso foi no Atlas da Violência, em 2016, houve um aumento de 7,4% em relação a 2015, né? E já no período de 2006 a 2016, foram 10 anos, houve um aumento de 23,3%. Você acha o quê? Que esse número de mortes violentas, ela pode ser um retrato da desigualdade racial no país? Onde as pessoas... Não, com certeza. Negras ou pardas e com baixa escolaridade e que não possuem sequer o ensino fundamental concluído? Sim, sim. No Brasil, a cada dia, 7 jovens negros são mortos por arma de fogo. Então, é um número assustador, né? Nós temos todos os dias 7 jovens negros assassinados no Brasil, vítimas de arma de fogo, vítimas da violência urbana, vítimas da violência policial, vítimas das guerras, do narcotráfico nas periferias. Então, é evidente, quando a gente olha para um número como esse, né, que não é um número residual, ou seja, não são alguns jovens que são mortos eventualmente. Há uma massa de juventude negra sendo assassinada todos os dias, todos os meses, todos os anos. Então, acho que fica muito evidente, fica muito claro para todos nós que há um projeto de sociedade em andamento, um projeto onde o jovem brasileiro ele tem 2 caminhos que lhe são apresentados nesse projeto. Um caminho é o da exploração e o outro, o do extermínio. Essa, para mim, é a grande verdade que a gente observa. Ou os jovens são explorados como mão de obra barata, né? E aí não se é incentivada a educação de qualidade, o ensino de qualidade, a capacitação profissional relevante para que ele possa exercer os seus potenciais, as suas habilidades, as suas aptidões, o seu potencial criativo, né? O jovem tem um potencial criativo, inovador, de poder exercer
o seu conhecimento para criar, para produzir, para empreender, né, no melhor sentido da palavra, né, e não aquele empreendedorismo, né, chamam os jovens que vão para os aplicativos. Aquilo não é empreendedorismo, né, aquilo ali é mais uma forma, né, do século XXI de exploração. Então, para muitos jovens, a exploração é barata, pouco qualificada, e aí, quando o jovem consegue algum canal de capacitação, normalmente a capacitação para profissões de baixa remuneração, então é importante, é claro, preparar jovens para trabalhos manuais, trabalhos fabris, industriais, mas quando a gente olha para o que é ofertado, praticamente se diz que o jovem ele só pode exercer profissões de baixa remuneração. E um outro caminho que a gente olha é o caminho do extermínio, o caminho da violência, o caminho da total marginalização, da exclusão social. A gente vai nas comunidades, a gente vai nas favelas, vai nas periferias, a gente percebe uma grande massa de jovens excluídos da sociedade, que são excluídos, e que encontram muitas vezes no narcotráfico, nas facções criminosas, a única alternativa de vida que lhes é apresentada. Verdade. Como uma maneira deles terem algum tipo de... Aliciados, né? Na verdade, acabam sendo aliciados pelo tráfico, não é? Exatamente. O tráfico alicia... Eles nunca saíram daquele ambiente, não tiveram oportunidade nem de conhecer o outro lado. A única coisa que ofereceu para esse jovem foi estar ali junto ao tráfico. E aí... Exatamente. Bota um parêntese nesse sentido, porque muitas pessoas criticam, né? Quando a gente se apresenta como defensor de direitos humanos, eles criticam, lá vem um defensor defendendo o cara que usa droga, que é traficante. Não, a questão não é essa. Esse jovem que está ali, ele foi aliciado pelo tráfico desde cedo. Ele não teve oportunidade. E se a gente analisar, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Isso significa que são 63 mortes por dia do negro, que totalizam 23 mil vidas negras perdidas pela violência letal por ano. E te digo mais também, Rafael. Na questão também das mulheres, a gente também tem mulheres negras e pobres, entre 18 e 30 anos, continuam sendo assassinadas. Sim. Mesmo com a Lei Maria da Penha, a gente voltando lá na Lei Maria da Penha, eu sempre faço o parêntese, porque, não só porque eu sou mulher, mas eu estou sempre, a minha advocacia é feminista, em defender a mulher. Quer dizer, a mulher também, entre 18 e 30 anos, ela é a vítima dessa violência. Essa violência que acaba com a juventude negra, não só lá com os homens, mas com as mulheres também. Infelizmente, esse cenário, ele é muito alarmante, não é? Ele é muito alarmante. Como é que a gente pode, Rafael, na sua visão, enquanto um jovem que teve experiência estando ali no Conselho Municipal e sendo agora membro para representar junto ao Comitê da Juventude na ONU, o que você vê como alternativa para a gente inserir esse jovem, para ele não delinquir? Quais as oportunidades que o município e o Estado podem dar a esse jovem? Sim. É exatamente isso. Acho que esse grande processo, esse grande projeto de sociedade que a gente vive hoje, onde o jovem não possui acesso aos seus direitos básicos, né? Direito à educação, direito a trabalho, direito à moradia digna, saneamento básico, enfim. Nós negamos, enquanto sociedade, nós negamos o direito desse jovem de exercer os seus direitos. Nós proibimos ele o exercício, o direito de ter sonhos, de poder potencializar aquilo que ele tem de melhor. Então, ele acaba buscando outros caminhos que são os que são apresentados para eles, como você falou, são aliciados, muitas vezes, pelo tráfico. Então, acho que o nosso grande desafio, aí pensando mesmo em políticas públicas, e foi esse nosso grande foco nos anos em que eu estive à frente do Conselho de Juventude, o nosso grande desafio é pensar em políticas públicas que consigam reduzir essas desigualdades
combater de maneira enfática, de maneira frontal, né, combater, né, fazer uma luta contra a desigualdade social e aumentar as oportunidades, aumentar o acesso desses jovens a seus direitos. Isso significa uma escola de boa qualidade, onde os professores sejam capacitados e bem remunerados, onde a estrutura física da escola seja adequada e propicie àquele jovem uma boa educação, salas climatizadas, minimamente organizadas. Nós vamos em escolas em que parecem presídios, escolas públicas, onde a estrutura física, até Foucault explica isso, né? O quanto que as escolas lembram muitas vezes prisões, não são ambientes que estimulam a criatividade, a inovação e o aprendizado. Então, combater a desigualdade social significa essas várias frentes. Que o jovem na sua comunidade tenha acesso a uma saúde de qualidade, ao médico de família, que conseguir que o jovem tenha acesso aos programas de distribuição de renda, acesso à internet. Hoje em dia nós sabemos, por exemplo, que a internet, e a ONU já declarou, inclusive, a internet como um direito humano. O acesso à internet faz parte do direito à comunicação, é um direito humano. Então é preciso se pensar em como que a gente amplia e democratiza o acesso à internet. Por exemplo, a Secretaria Estadual de Educação, nesse período de pandemia, fez um projeto de distribuir para os jovens estudantes um chip para que todo jovem tenha acesso à internet gratuito. Por que não transformar isso numa política pública? Todos os jovens de classe de baixa renda, enfim, jovens, por exemplo, que são cadastrados no CadÚnico, receberem esse chip para que tenham acesso à internet, uma vez que internet não é um luxo, internet não é um privilégio, internet é um direito humano. Por que não estender, por exemplo, a renda básica, né, essa renda básica emergencial que foi promovida, estender isso como uma renda básica permanente para que os jovens e suas famílias tenham condições mínimas de sobrevivência, de alimentação. Enfim, são uma série de políticas públicas que podem ser construídas para que o jovem tenha acesso a seus direitos e assim a gente possa reduzir essa imensa desigualdade social, esse abismo social que impede os nossos jovens de sonharem. É verdade. Eu também, na minha concepção, eu sempre pensei nisso. Hoje mesmo eu recebi algo no meu Facebook, que é no privado, né, no Messenger, e tinha um grupo lá colocando, vamos pedir aumento para os aposentados, porque o pessoal do Bolsa Família está tendo aumento maior que os aposentados. Eu respondi, claro, né? Um absurdo que vocês estão falando, querem aumento para o aposentado, existem leis, existem jurisprudências que garantem ao aposentado ter o reajuste devido, inclusive incorporar aquele período anterior, a 94. Mas sim, o fato de você questionar o seu aumento enquanto aposentado, você não pode usar como parâmetro retirar o Bolsa Família de ninguém. Trabalhador que é trabalhador, ele não pode utilizar o outro trabalhador para ganhar menos que ele. Ele tem que pegar o outro trabalhador para inserir e ir caminhar com ele para que receba igual o melhor. Então, não existe, não pode ter disputa entre trabalhador. Você tem que puxar quem está lá embaixo e trazer consigo, para que essa pessoa cresça. Eu sou favorável. O Bolsa Família é 90, 80 reais por pessoa? Penso como você. Vamos estender esse auxílio, porque o governo tem condições de ampliar esse auxílio emergencial de 600 reais como verdadeiro Bolsa Família. Inclusive, os municípios, eles também têm saúde financeira para estender a quem tem um CadÚnico e o Bolsa Família também um segundo benefício. O benefício dado pelo município, pelo Estado, não invalida o auxílio federal. Então, se você consegue ter melhorias, né, em cada patamar, na hierarquia estatal, município, Estado, governo federal, você dá condição melhor dessa família poder educar esse jovem.
essa mãe que sai para trabalhar numa casa, que é uma doméstica, ou que trabalha no mercado, esse jovem vai ter condições de também estar trabalhando e se preparando. Ao invés de ir para um supermercado, para uma farmácia, ser um cabeça da casa, como um ente no aumento da renda familiar. Esse jovem ele não tem que trabalhar nesse momento. Ele tem que ter uma ajuda do governo para que ele seja inserido e melhor preparado para alcançar o quê? Uma profissão, uma universidade, o acesso. Agora, se você joga esse jovem no mercado, só vai sobrar para ele trabalhar no McDonald's, ou trabalhar na farmácia no bairro, ou não ter carteira assinada, ou ficar lá trabalhando na moto, como mototáxi. E que é o quê? Que hoje a gente sabe que é a precarização do trabalho. Os jovens Sim. estão aí. Todo mundo hoje virou empreendedor. Qual o seu empreendimento? Eu sou motorista de Uber. Virei empreendedor, não. É a precarização do trabalho. Quanto a isso que nós, advogados, lutamos. Nós queremos Sim. o quê? Que o trabalhador tenha valor, que ele receba o quê? Um salário justo, ter oportunidades de levar para a casa dele, para a família dele, melhor salário e dar melhor condição de vida, habitação, saneamento, educação, lazer, cultura. É onde nós temos que cobrar do poder público. Importantíssima essa sua posição, enquanto jovem que luta pelas políticas públicas. E espero que a gente consiga ampliar cada vez mais, porque eu realmente fico muito triste de saber que muitos municípios possuem condições de ajudar os jovens e eles negam a essa família esse direito. Então, o jovem que está nos assistindo, pega lá a legislação e vamos começar a cobrar desse poder público, se reunir junto à sociedade civil organizada para cobrar do poder público melhores políticas para os jovens. Tá certo? Agora, outra coisa que eu vejo é o seguinte, o racismo, ele é um crime, como a gente viu hoje, que esse aluno lá do La Salle, voltando aí na questão, né, da problemática do racismo, onde eu abro, ele é um problema estrutural. Ele não é um crime só contra aquele professor, ele é um crime contra a coletividade. Quem pratica um crime, está pensando que foi contra o professor? Não, é contra toda a coletividade que ele está fazendo. Agora, eu espero que os diretores, os pais lá do La Salle, resolvam essa questão, porque é impossível. Em pleno século XXI, nós que somos afrodescendentes, e principalmente numa igreja que tem um princípio da Igreja Católica, isso acontecer. Não pode, está em todos os jornais. Esperamos que tenha uma resposta para a sociedade quanto a esse aluno aí. Os familiares têm que ser, né, chamados. É impossível, não dá. Rafael? Foi até... Pode... Não, porque teve uma iniciativa que é bom também da gente reforçar, que foi da Onda de Solidariedade que o professor recebeu. Eu até conheço ele há alguns anos até, que foi vítima desse ato de racismo. Ele ficou muito emocionado com a Onda de Solidariedade de pessoas, inclusive de muitos alunos, a grande maioria dos alunos prestaram a ele essa solidariedade. Então isso mostra que existe uma parcela da sociedade que está muito atenta e que não aceita mais esse tipo de postura, que repudia esse comportamento, que é um comportamento de 2 séculos atrás e que nunca deveria ter existido, que inferioriza alguém pela cor da sua pele, pela sua origem étnica. Isso é um crime, é algo... claro. É algo assim nojento, é repugnante ver pessoas com essa postura. Então, eu acredito que esse tipo de atitude ele merece uma resposta da instituição escolar, uma resposta da comunidade dos estudantes, dos professores, de toda a sociedade, para que a gente diga um alto e sonoro basta desses atos de racismo, que, como você muito bem disse, Tânia, não são atos aleatórios, não são atos pessoais, pontuais, né? São atos fazem parte de uma estrutura que nós vivemos que segrega, que divide e que inferioriza seres humanos em virtude de todo um processo histórico que nós vivemos e que hoje nós vivemos o legado da escravidão que o Brasil viveu mais de 300 anos.
Inclusive as cotas sociais, né? As cotas raciais e sociais, vamos dizer assim, elas vieram justamente para quê? Para resgatar essa desigualdade que fizeram com os negros. Tem muitas pessoas que falam, eu sou contra as cotas. Não, por que ser contra as cotas? Eu, por exemplo, eu sou a favor das cotas. Nós temos uma herança cultural. Nós tivemos os nossos negros que vieram lá da África, foram escravizados. O que aconteceu? Quando veio a abolição, eles foram simplesmente jogados na rua, não tinham moradia, não tinham estudos, né? Muitos ou continuaram na casa lá do senhor, trabalhando, né? Porque não tinham para onde ir. Ou favelizaram. Foram o quê? As favelas surgiram assim. Muitos foram para as favelas. Não tinham condições de comprar um imóvel, nem de dar educação para os seus filhos. Agora, as cotas é o resgate. O brasileiro nós devemos aos negros. Então, as cotas raciais, elas são importantíssimas. Elas têm que continuar. Nós temos sempre que repudiar qualquer pessoa que tenta dizer que as cotas, que são contra as cotas. Tá? Agora, Rafael, nessa questão também desse rapaz que praticou esse crime de injúria racial, ele pode, né, sofrer uma pena aí. Né? É um crime inafiançável. Está lá, o pessoal colocou na internet, está lá no computador do professor, está lá, né, os xingamentos que ele fez, as injúrias. Isso não pode passar despercebido. A sociedade tem que ter, tá? Eu sou uma pessoa afrodescendente, tá? Tenho honra. Entendeu? E vou até o final combater qualquer ato de racismo. Certo? Perfeito. Né? Rafael, eu queria agora que você falasse o seguinte sobre... você já falou sobre a sua experiência, né? Como presidente no conselho, né? O que você achou, nesse período, da construção das políticas públicas dentro do município de Niterói? Você deu para perceber, foram políticas de inserção desse jovem? Pode me dizer? Nesse período, enquanto fui presidente do Conselho de Juventude, nós fizemos esse esforço, né, coletivo dos conselheiros, do Fórum de Juventude, que reúne diversas entidades sociais, como ONGs, movimentos estudantis, o DCE da UF, enfim, para ajudar na formulação e na construção de políticas públicas de juventude. Nós observamos alguns avanços nos últimos 8 anos, né, nos últimos anos de políticas públicas para a juventude, mas na nossa avaliação ainda há muito o que crescer, ainda é preciso fazer um esforço muito grande, porque é preciso que haja uma compreensão de que a juventude ela não é apenas uma faixa etária, né, diferente, por exemplo, de falar dos adultos, ou falar dos mais velhos, enfim. Quando a gente fala de criança, juventude e idosos, não é apenas uma faixa etária, não é apenas um período da vida, né? É a compreensão de que esse segmento social, né, ou seja, das pessoas que têm essa determinada idade, elas enfrentam situações específicas que merecem, portanto, respostas e políticas públicas específicas para garantir seus direitos. Então, acredito que nós tivemos alguns avanços que são reconhecidos, nós temos alguns programas sociais, como Poupança Escola, né, que garantiu para os estudantes, jovens estudantes, uma poupança a partir do dinheiro dos royalties, e todo jovem hoje que conclui o ensino médio, ele tem acesso a essa poupança escola, que é depositada na sua conta, ele pode, inclusive, depositar ao concluir o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Teve o programa Jovem Ecossocial, que também é um programa que fez parte do Pacto Niterói contra a Violência, também nós ajudamos a desenvolver, tivemos uma preocupação muito grande de fazer com que esse projeto fosse bem executado, chegasse na ponta, chegasse no jovem que precisa. Enfim, tiveram algumas políticas públicas para se avançar, mas eu acho que é preciso se trabalhar muito ainda, né? Como você falou, né? O município, por ser a instância, né? Por ser a cidade, ou seja, onde o jovem vive, onde o jovem
mora, onde o jovem vive as suas dificuldades e as suas alegrias, é no município que tem que fazer esse tipo de política pública para diminuir a desigualdade. Então, existem muitas políticas públicas que têm que ser desenvolvidas. Por exemplo, foi anunciado o meio passe universitário, uma reivindicação que nós fizemos do Conselho de Juventude, pelo passe livre da juventude. Fizemos uma campanha muito grande, chamada Juventude Pede Passagem. Tivemos um abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas. Fizemos 2 audiências públicas na Câmara para se debater esse assunto, e foi sinalizado de que haveria o meio passe universitário. Foi uma pauta que acabou não avançando, para garantir, pelo menos para os jovens universitários de baixa renda, que eles paguem apenas a ida, né? Não paguem a volta. E é preciso se ampliar. Eu defendo, sinceramente, que todo jovem de baixa renda possa ter gratuidade no transporte público, porque nós estamos falando aqui de direito à cidade, ou seja, o jovem ele não tem direito à cidade, é negado ao jovem o direito de circular pela cidade, porque o jovem não recebe, obviamente, o salário alto, pela sua baixa experiência profissional e pela sua pouca capacitação profissional, então ele não tem condições financeiras de ter um carro, de andar de ônibus toda hora, então ele acaba muitas vezes ficando refém do valor da tarifa. Então eu defendo o passe livre para a juventude, sobretudo a juventude, por exemplo, está cadastrada, que faz parte do CadÚnico. Então, são políticas públicas importantes que têm que ser avançadas. Então, nesses anos nós tivemos avanços, os espaços, né, de participação social, como o Conselho de Juventude, colaboraram muito nisso, mas ainda há muitos desafios para serem cumpridos aí pelo poder público em geral, né? Certo. Só lembrando, quando eu comecei minha fala, que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o ECA. O ECA, esse ano, completa 30 anos. Né? E, quer dizer, nós tivemos primeiro o ECA, depois o Estatuto da Juventude. Então, um não elimina o outro. Na verdade, você vai ter dentro do ECA os direitos da criança, e depois você entra com os direitos no Estatuto da Juventude, né? Ô, Rafael, depois eu vou falar um pouquinho sobre o ECA, só para a gente não sair do assunto. Queria que você me falasse o seguinte: nessa questão que a gente vê muito da violência policial, eu, pelo menos no meu sentimento, eu vejo que esse enfrentamento, essa participação dos agentes dos sistemas de justiça e de segurança, no contexto também da violência contra o jovem, ela tem sido muito, muito grande. Né? Pesquisas mostram também, né, mostram que muitos negros e jovens têm sido assassinados por esses agentes de segurança. Você, na sua concepção, quanto que você teve aí nesse conselho, e agora como membro da ONU, né? Como é que você entende que a gente pode tentar melhorar essa não violência através desses agentes? O que a gente pode tentar mexer na legislação, ou de esclarecimento, ou de palestras, ou chamar o secretário de segurança? Como é que você vê? Eu acredito que esse seja um problema também estrutural, não é um problema que vai ser resolvido com medidas pontuais, com medidas paliativas. A violência policial, a violência dos agentes das forças de segurança contra a juventude, principalmente a juventude negra, não infelizmente, né, não se trata apenas de posturas isoladas de alguns agentes. A gente percebe, a gente sabe disso, que é uma postura sistemática e estrutural do modelo de segurança pública que nós vivemos hoje. Então, é preciso que haja, portanto, uma resposta que seja uma resposta estrutural e sistemática. O que isso quer dizer? Não basta uma palestra, não basta uma pequena campanha de conscientização, não basta punir quem errou. Tudo isso é importante, é essencial. Palestra, a punição, tudo isso é o mínimo. Mas isso responde aos casos pontuais, ou seja, aquele agente de segurança que errou,
ele tem que ser conscientizado, ele tem que ser punido, né? Agora, é preciso que se pense em respostas sistemáticas e estruturais para aquilo que é um problema sistemático e estrutural. Então, é preciso se repensar a lógica de segurança que nós temos, que olha, nós vivemos hoje no país, que olha para o jovem de periferia como um inimigo a ser combatido. Então, quando a gente olha para o jovem negro de favela, já se há no estereótipo, no senso comum da população brasileira, sobretudo das classes médias, de que ele é um inimigo a ser combatido, de que o jovem é quem causa a violência, de que o jovem é ele quem mata, ele quem rouba, né? Ele quem assalta. Então, o inimigo em comum é o jovem, ele que tem que ser combatido nessa guerra da violência urbana. Quando os dados mostram o contrário, o jovem é a grande vítima da violência urbana. O jovem que é assassinado, o jovem que é marginalizado, o jovem que é excluído e que é morto em operações e guerras de facções. Então, a primeira percepção é de que o jovem ele é mais vítima do que o culpado e as forças de segurança elas têm que ser reformadas. Nós temos que defender uma reforma do sistema de segurança do Brasil, ou seja, é preciso que haja uma preparação dos policiais, né, uma formação, que seja uma formação humana, uma formação mais voltada para mediação de conflito, para prevenção de conflito, o policiamento comunitário, o papel do agente de segurança como um agente comunitário de prevenção de violência. E hoje o que nós temos é o oposto. É a ênfase do papel do agente de segurança como um promotor da guerra, né? Como um agente que tem que ir para a rua para matar, para inibir os inimigos. Então, é uma outra lógica de segurança. Isso passa, então, pela formação dos policiais, pela própria estruturação das polícias. Nós temos hoje diversas forças policiais que não dialogam entre si. Então, a Polícia Civil não dialoga com a Polícia Militar, que não dialoga com a Polícia Rodoviária, que não dialoga com os bombeiros, que não dialoga com a Guarda Municipal, que não dialoga com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Todas elas são importantes no sistema de segurança e não há inteligência, não há investimento em prevenção, em inteligência, nos sistemas de investigação. Enfim, há uma ênfase na política do confronto, no banho, na guerra, né, no tiroteio, nas incursões armadas nas periferias, onde se matam muitos inocentes, onde se confunde o guarda-chuva com fuzil, e por isso que muletas, e por isso se atira em jovens que estão trabalhando, mas como estão segurando uma muleta, estão segurando um guarda-chuva, acabam sendo penalizados. Então, é preciso que se repense esse modelo de segurança que enfatize menos o confronto, a guerra, e priorize a prevenção, o policiamento comunitário, a mediação de conflitos, a inteligência e a segurança. Então, por exemplo, eu penso que a gente tem que reconhecer o fenômeno do genocídio da juventude. Primeiro passo. Esse genocídio da juventude negra, ele é um problema de Estado, concorda? E tem que determinar o seu enfrentamento com uma prioridade de gestão pública. Se enquanto não acontecer isso, tem que ser no âmbito municipal, estadual e federal. Para quê? Para que a gente possa ampliar e efetivar o grau de eficiência e eficácia das políticas públicas. Se isso não ocorrer, não vai dar certo. Tá? E o outro ponto que eu vejo é dar visibilidade à situação de vulnerabilidade a que está submetida essa juventude negra nas agendas dos diversos segmentos sociais. Se a gente não der voz a essa juventude negra, ela tem que ter agenda, tá? Outra coisa, ampliar espaços de reflexão sobre a violência letal contra a juventude negra. Temos que debater. Audiências públicas também, elas têm que ser priorizadas, seja no município, seja no estado. E eu acho o seguinte, eu vou te dar uma dica aí, que você pode levar a nossa voz lá para a ONU. Denunciar o Estado brasileiro nas instâncias internacionais cabíveis pelo crime contra a humanidade de genocídio dessa juventude negra. Eu acho que está precisando.
tá? Nós temos dados estatísticos suficientes para que o Brasil seja responsabilizado enquanto Estado brasileiro. Ele tem que ser responsabilizado. Não podemos continuar com nossos jovens sendo assassinados no dia a dia, ou melhor, executados. Bem, eu peço desculpas a quem está assistindo, porque a minha câmera parece que saiu do ar, né? Em algum momento eu fui avisada. E, Rafael, eu queria o seguinte, que você fizesse as considerações finais, tá? E depois eu dou o meu recado também para me despedir. Tá bom, meu querido? Maravilha. Então, mais uma vez, agradecer a Tânia, agradecer a todos vocês que acompanharam essa nossa live, esse debate, vocês que escreveram aí e contribuíram para esse debate. Eu acho que é essencial que haja um enfrentamento cada vez maior do extermínio da juventude negra no Brasil. Há algumas iniciativas, inclusive, nos espaços da ONU, de denúncia desse tipo de política de genocídio. Inclusive, há uma recomendação do Conselho de Direitos Humanos, que, se não me engano, é de 2016 ou 2017, em que se recomenda, inclusive, o fim da Polícia Militar do Brasil, né, uma reforma do sistema policial no Brasil, que é uma compreensão, é uma clareza lá fora de que o sistema policial do Brasil ele comete um genocídio, uma política de genocídio contra os jovens negros. E então é preciso que isso seja uma pauta da sociedade, que a sociedade abraça isso. Então, eu faço aqui um apelo, eu faço aqui um convite a você que nos assiste hoje nessa live, que você abrace essa causa da luta contra o extermínio da juventude, os direitos da juventude, porque nós vivemos numa sociedade que nega aos jovens todos os seus direitos, e a consequência disso é a morte, é o assassinato, é o encarceramento em massa. Nós temos uma imensa população carcerária, em sua maioria também é jovem e negro. Então, é preciso que a sociedade brasileira, que cada um de nós, nos ambientes em que nós vivemos, seja na sua comunidade, na sua escola, no seu bairro, na sua igreja, na sua comunidade, que você, no seu ambiente onde você vive, que você possa ser uma voz em defesa da vida, da juventude e contra o extermínio, contra a exclusão e a marginalização dos jovens. Então, eu espero que todo mundo que assistiu essa live, que assistiu esse debate, saia determinado a ajudar, né, a contribuir nessa luta pelos direitos dos mais jovens, que vem desde um processo de conscientização. É preciso que a sociedade se conscientize disso e que se gere políticas públicas de qualidade, baseada nas evidências, nos dados, para que os jovens brasileiros tenham acesso a seus direitos e não sejam vítimas de um modelo de genocídio. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Muito feliz por você ter estado aqui hoje, esclarecendo o nosso público. E eu vou me despedir agradecendo a todos, né, o tempo nesse domingo, e que todos mantenham o isolamento, é muito importante. Nós, no Brasil, não estamos no pico, estamos em curva ascendente. Eu sou uma pessoa que defendo a causa dos professores, sou contra a abertura das escolas, sou contra o extermínio dos jovens negros e defendo que mulheres, homens, seja de qualquer raça, cor, a gente defende, né, a nossa herança cultural, que todos tenham tratamento não discriminatório. E, por último, vem dizer que o lugar de mulher é na política. Vamos, então, conquistar nossos espaços e esperamos vocês no próximo domingo. Um abraço a todos. Beijo, Rafael. Tchau, Tânia. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde.